Olá pessoal, tudo bem? Essa daqui é a aula 7 de projeto de fábrica e arranjo físico e hoje nós vamos iniciar os estudos sobre o planejamento sistemático de layout. Para este conteúdo, então, eu fiz a programação separando em dois tópicos principais. O primeiro é a introdução, nós vamos entender um pouquinho sobre as motivações desse método e a fundamentação deste método também. E aí depois nós vamos trabalhar um pouco sobre os fluxos de materiais, tanto de forma qualitativa quanto de forma quantitativa, que aqui nós vamos aprender duas ferramentas novas que ainda não vimos durante o nosso curso aqui, ok? Quando nós pensamos sobre áreas de trabalho, a gente colocando junto com a palavra arranjo, nós estamos pensando em alocações de forma inteligente dessas áreas de trabalho. Qualquer tipo de empresa, instituição, organização, você tem uma distribuição que, pelo menos deveria, vamos dizer assim, ter uma lógica do seu funcionamento, pensando na movimentação, seja de produtos, de componentes, de máquinas, de pessoas, de informações, Mas tudo surgiu basicamente com o comércio e com o artesanato, pensando na execução de trabalhos produtivos. Alguns engenheiros industriais que nós conhecemos, de outras disciplinas, de outros livros, outras referências, com certeza influenciaram muito para esta área aqui de arranjo de áreas de trabalho. Então, por um exemplo, nós temos aqui o Taylor. Nós temos também Henry Ford. Nós temos o casal Frank e Lillian Gilbert. E também temos Taiichi Ohno. Então nós temos aqui alguns engenheiros industriais, vocês podem ler mais a respeito sobre eles, mas basicamente eles tiveram um grande impacto no que nós conhecemos hoje como um arranjo eficiente dessas áreas de trabalho, seja por uma subdivisão das tarefas, trabalhando com operações elementares, seja por linhas de montagem que teve uma influência muito forte sobre o que nós conhecemos hoje como layout por produto, o layout em linha, a distribuição em linha ali. Nós temos, por um exemplo, a questão vinculada ao toyotismo, se trabalhar melhor com menor espaço, com um arranjo mais eficiente, métodos de trabalho, Então tudo isso daqui, todas essas condições, essas inovações da época foram, esses engenheiros industriais tiveram uma grande influência, um grande poder sobre isso, É claro que hoje nós temos vários métodos algorítmicos, nós temos modelos matemáticos que podem também trabalhar de forma muito interessante com isso, mas muitos fundamentos do que conhecemos hoje desses arranjos foram baseados nesses engenheiros industriais. Qual que é o objetivo então deste arranjo físico? Pensar aqui, posicionar fisicamente os recursos de transformação. Com isso daqui, então, a gente entende que recursos nós podemos pensar em máquinas, nós podemos pensar em estações de trabalho, ferramentas, pessoas, Todos esses componentes são recursos e a gente precisa identificar qual que é a melhor forma de fazer esse posicionamento físico desses recursos aqui. Porque nós temos um grande impacto desse posicionamento pensando na questão lógica sobre o nosso fluxo de trabalho,
e também as interligações que temos. Vocês vão verificar aqui naquela segunda parte sobre sistemas de fluxo, a ideia, né, desses fluxos de materiais, fluxo de informações, a gente tem uma lógica, né, que esse nosso trabalho deve seguir, né? Então a gente consegue estabelecer todas as ligações que nós temos entre esses departamentos, né? E aí a gente consegue tentar quantificar a importância, né, de você trabalhar com dois departamentos lado a lado, por um exemplo, ok? Bem, a gente já citou aqui vários engenheiros industriais, tentamos aqui identificar um pouco sobre o que é esse arranjo físico, né? Qual que é a importância desse arranjo físico aqui, mas como que a gente pode ter um modelo de referência de forma a nos auxiliar para conseguir este melhor arranjo físico? Então, por isso que Richard Mutter, tá? Ele elaborou um modelo, né? Porque ele sentiu falta deste modelo que pudesse auxiliar todos os planejadores industriais a trabalhar da melhor forma com o arranjo físico, desde um layout, né? Pensando na questão do aspecto construtivo, vamos pensar nas instalações, os galpões, edifícios, até a instalação de cada uma das ferramentas. E a intenção, né, dessa abordagem do SLP, basicamente, ela foi tentar estruturar as fases, né, que podem ser seguidas de forma a conseguir um melhor arranjo, tentar encontrar alguns modelos de procedimentos, algumas ferramentas, né, para que possam auxiliar então a aplicação, né, das etapas do planejamento sistemático e também as convenções, né? Então, o primeiro tópico aqui, por que a gente chama, né, o que tem de característico desse nosso SLP aqui? Nós temos então a estruturação dessas fases, como eu comentei. Tá? Basicamente são 4 fases. Temos modelo de procedimentos. E também temos convenções. Isso daqui então ele vai ajudar muito a você entender o início, meio e fim e quais ferramentas, como que você deve quantificar, como que você deve interpretar cada uma destas fases, né? A entrada e saída de cada uma dessas fases. Basicamente a premissa, né, que foi montada em torno deste SLP, né, como foi estabelecido pelo próprio Mutter, é o tempo despendido no planejamento do arranjo físico antes de sua implantação evita que as perdas assumam grandes proporções, né? Isso daqui a gente já comentou bastante no início, né, do nosso conteúdo aqui, das nossas aulas. E permite a todas as modificações se integrarem segundo um programa global e coerente, que permite o estabelecimento de uma sequência lógica para as mudanças, além de facilitá-las. Então, esse daqui é o fundamento principal do surgimento do SLP, tá? Uma das motivações principais. O SLP, ele tem basicamente 5 itens chamado a chave, tá? Estes 5 itens, então, elas são o PQRST, que são as iniciais de cada uma dessas pontas aqui, dessas características que nós temos da chave do trabalho com layout e arranjo físico, né? O primeiro item que nós temos aqui, então, é do produto, certo? Então a gente já viu bastante sobre isso daqui, que poderia ser incorporado neste início sobre a fundamentação. O que é o produto, né? É o que nós estamos produzindo, né? Que tipos de produtos que nós estamos produzindo. Quantidade e volume, então, quanto que nós vamos produzir de cada um desses nossos produtos, né? Isso daqui a gente já trabalhou bastante nas nossas aulas anteriores, certo? Aqui, a parte de roteiro, processo, né? Essa sequência do nosso processo. Então, como
serão produzidos, né? Aí o que acontece? Depois disso daqui, a gente tem basicamente tudo que envolve conteúdos anteriores à nossa aula, certo? O que nós temos a mais nessa chave aqui? Serviços de suporte. O que significa esse serviço de suporte, né? Como o quê? Certo? Que daí o que acontece? Nós temos, por exemplo, serviços de manutenção, inspeção da qualidade, nós temos instalações auxiliares, temos a questão de banheiros, áreas de descanso, própria parte de expedição, por um exemplo, né? Qualquer tipo de instalação que nós temos que ter esses serviços de suporte. Ele pode ter uma identificação mais direta ou indireta, né, com a necessidade produtiva, mas ele não deixa de ser importante para esta questão produtiva. E aí nós temos então, por fim, na ponta desta chave aqui, o tempo, né? Então a gente pode pensar aqui, quando serão produzidos, né? Então este quando aqui a gente já verificou um pouquinho quando nós trabalhamos com o planejamento da produção, ok? Bem, pensando aqui nas fases do planejamento do SLP, a partir do momento em que você vai iniciar, nós estamos pensando na fase 1, né? Que nesta primeira identificação aqui. Nós temos aqui então a fase 1, depois vamos para a fase 2, fase 3 e fase 4. À medida que vai avançando no tempo, o detalhamento, né, desse nosso projeto, dessas nossas opções de layout que nós queremos colocar, elas vão tendo um detalhe cada vez maior, né? No primeiro momento, o que nós temos que nos preocupar? Local, né? O que nós temos que entender sobre o local? Pensando na questão do terreno, dos galpões, edifícios, né? O que nós vamos utilizar como unidade produtiva, como unidade de expedição, unidade de suporte. Vamos precisar colocar mais um outro tipo de galpão, algum outro tipo de edifício, né? Então, esse daqui a gente está pensando na questão do local como um todo. A gente já verificou um pouquinho sobre isso também nos conteúdos anteriores. A fase 2, nós temos aqui o layout geral. O que seria este layout geral? Tá? Layout geral, então a gente vai trabalhar com as grandes áreas, né? Então nós temos aqui já estabelecido quais são os edifícios, os galpões que nós vamos utilizar e como que nós vamos fazer a separação dos departamentos, qual que vai ser a metragem de cada uma das áreas, aonde que vai entrar produtos, aonde que vai sair produtos, aonde que vai entrar pessoas, onde é que vai sair pessoas, onde é que vão sair as pessoas. Quais corredores, né, que nós podemos estabelecer, né, de fluxo entre esses departamentos, ok? Então isso daqui é baseado no layout geral. Nós vamos ter também então aqui na fase 3, na sequência, então o layout detalhado. Esse layout detalhado, aí sim, dentro de cada um desses departamentos, dessas grandes áreas que foram separadas, como que você vai arranjar então, como que você vai distribuir, como que você vai alocar as estações de trabalho, as movimentações, os deslocamentos internamente nessas áreas, aonde que vão ficar as ferramentas, aonde vão ficar as pessoas, aonde que vai estar a recepção, né, desses materiais dentro daquela área determinada. Então eu estou pensando na distribuição física de equipamentos e estações de trabalho. Por fim, então, nós temos a fase 4, que aí é efetivamente a instalação. Dos equipamentos. Ferramentas. Entre outros, tá? Ok? Então, basicamente, essas são as fases que nós temos do nosso planejamento do SLP. O que nós temos de padrão de procedimentos deste SLP aqui? Então, a gente consegue identificar
todas as entradas que nós temos aqui, né? Aqui, primeiramente, nós temos as entradas, o PQRST, né? Então, nós temos o que é o P, o que é o Q, o R, o S e o T aqui. A gente tem que definir basicamente isso, né? E tipos de layout que nós temos que trabalhar, que tipo de produção que eu vou ter, né? Para a gente conseguir identificar layout por produto, de repente o layout celular, essas coisas, né? Então a gente consegue estabelecer isso daqui para a gente definir quais são as áreas que nós temos de atividades dentro da nossa indústria, ou, né, da nossa instalação, enfim. Aí nós temos que estabelecer as relações, né, que nós temos dessas áreas de atividades que vai ter como saída e verificar o fluxo de materiais e outras relações, né, fluxo de materiais, fluxo de pessoas, de informações, para obter então o diagrama de interrelações. Tá? A gente vai verificar isso aqui numa próxima aula. Depois, nós temos que determinar o espaço necessário para conseguir atender a toda essa nossa demanda, pensando em todos os recursos envolvidos. Então, a gente tem que entender aqui o espaço requerido e o espaço disponível. E aí, por fim, nós vamos ter como saída, né, dessa etapa aqui o diagrama de interrelações de espaços. Depois, a gente vai fazendo alguns ajustes, algumas análises sobre as modificações e limitações, né, das áreas que nós temos, né, das instalações que nós temos, e aí a gente vai obter então alguns layouts alternativos. Então a gente pode ter layout, por exemplo, X, Y, Z, para mostrar para a nossa diretoria, para a nossa chefia, né? E aí então avaliação e aprovação, e por fim nós vamos ter qual é o layout que foi selecionado dentre todas essas nossas opções. Então aqui nós temos as informações, né, de cada uma das etapas que nós temos das fases do SLP, por um exemplo, né? Muitas das ferramentas que o SLP trabalha está vinculada principalmente com o arranjo físico detalhado e o geral, né? Aqui o estabelecimento dessas áreas de atividade, a gente já tem mais ou menos uma ideia do que deve ser, né? Porque nós comentamos bastante sobre o PQR e o T, principalmente nas aulas anteriores. E aí a gente vai trabalhar com duas ferramentas que vão nos auxiliar isso daqui. Depois, isso daqui é uma outra saída que a gente vai ter, que é um outro diagrama. Depois, um outro diagrama. Vamos ter layouts alternativos e aí fazer a seleção do nosso layout que mais atende às nossas necessidades. O fluxo de materiais aqui, pensando na quantidade e variedade, esse gráfico aqui é muito simples, é muito direto, né? Porque o que acontece? Dependendo, né, da questão do layout que você quer aplicar, dependendo das ferramentas que você tem, de quantos produtos, tal, você vai tentar verificar como que as suas fases, quais áreas de atividades você vai precisar ter. O que nós temos aqui é uma quantidade, né? Então nós estamos pensando naquele Q da quantidade ali, por exemplo, da chave ali do SLP, e nós temos aqui a variedade, isso daqui está ligado ao P. Né? A gente já viu que nós temos, por um exemplo, quantos produtos que nós vamos produzir a partir das informações que o marketing pode nos fornecer, o que o nosso pessoal de engenharia comenta, né, sobre esses produtos, o que eles precisam em termos de materiais, em termos de especificações. A gente consegue formatar uma lista de materiais, uma lista de componentes necessários para a nossa produção, né? E aí o pessoal que trabalha com análise de mercado consegue mais ou menos estimar qual que é a quantidade que cada um desses produtos vai conseguir alcançar no mercado, e aí estipular o número de componentes necessários para entender um pouco mais sobre a produção, né? Isso daqui nos dá uma orientação desse funcionamento, né? Aí o que acontece? A gente entende, né, qual que é o nosso portfólio de produtos que a empresa tem como demanda. E as áreas, então, já estão relativamente definidas a partir disso daí, porque nós sabemos quais processos, né, que nós temos para colocar dentro do nosso local, né, nosso arranjo geral, vamos pensar assim. Então, aqui nós temos, por um exemplo, uma questão, vou identificar como A. Este A aqui, a gente pode pensar que nós temos uma grande quantidade de produtos, né, que temos que colocar no mercado, mas a variedade é baixa, né? Então isso daqui, pensando na questão de layout, né, por um exemplo, ele é muito comum o pessoal trabalhar diretamente com layout por produto, né, layout em linha, e você consegue, por um exemplo, trabalhar com cartas de processo aqui, né?
Ou diagrama de processo de operação, como nós comentamos aqui nas aulas anteriores, né? Cartas de processo. Daí nós temos aqui, nesse TB, que já a variedade aumenta um pouco e a quantidade diminui. Então, o que acontece? Nós estamos pensando quais ferramentas que podemos utilizar aqui. Podemos trabalhar com cartas de processos também, né? Mas trabalhando com vários produtos. A gente consegue estabelecer isso daqui, a gente consegue entender quais processos são compartilhados entre os produtos, e aí a gente consegue verificar a dedicação de cada um deles. Por um exemplo, quando nós calculamos o número necessário de máquinas, a gente tinha uma ideia muito parecida com essas cartas de processo para vários produtos, né? Mas a gente pode estabelecer para várias outras situações também. C. O que é este C aqui então? O C ele já tem uma variedade maior, a quantidade ela não é tão baixa como neste ponto D aqui. Então é muito comum já o pessoal começar a trabalhar com tecnologia de grupo aqui. Né? Porque desta forma nós temos células. E estas células, então, elas compõem como se fossem mini fábricas dentro da nossa fábrica maior, porque nós temos um compartilhamento muito alto de máquinas entre todos os nossos componentes, né? E a gente consegue trabalhar com abordagens via algoritmo, de forma que a gente consiga fazer este agrupamento de máquinas para que os componentes fiquem dentro apenas daquela célula ali, sendo transformados, né? E aqui no nosso D, por um exemplo, a gente já tem uma identificação que a gente pode fazer por cartas de para. Né? É claro que isso daqui são indicações, não são limitações. Tá? De para. Né? Porque aqui, como a gente consegue, de uma forma um pouco mais, vamos dizer assim, simples, né? Simples não, mas de uma forma mais contundente, identificar qual que é a movimentação, quantificar a movimentação entre os nossos departamentos, né? Porque nós temos uma quantidade menor desses produtos, esses componentes que estão dentro da nossa fábrica, e a variedade é grande, então para a gente definir separadamente de forma a quantidade que é transportada entre departamentos para cada um dos produtos pode se tornar uma informação, né, dentro de uma única ferramenta, um único diagrama um pouco pesado. Então essas cartas de para elas conseguem unir essas informações para todos os produtos, mas padronizando por uma determinada unidade de medida. Né? Então isso daqui a gente vai entender um pouco mais como funciona, principalmente cartas de para, e a gente vai verificar também diagramas de afinidade. Ok? Bem, tudo isso daqui a gente pode entender um pouquinho de como funciona o fluxo de tudo isso daqui. Né? Isso aqui a gente pode entender um pouco do fluxo dentro da nossa área produtiva, né? Ou da nossa fábrica, da nossa instalação. Então, a gente vai primeiramente trabalhar um pouco com a medição quantitativa do fluxo, né? Como que a gente pode, qual ferramenta a gente pode utilizar, inclusive que é de grande recomendação da nossa, do nosso método SLP. Nós temos as cartas de para, né? Como eu já comentei ali anteriormente. Cartas de para. Qual que é a intenção dessas cartas de para? O que eu tenho de medida para utilizar dentro de uma carta de para? Né? Nós temos então uma quantidade movimentada entre os departamentos. Ou número de viagens, deslocamentos, enfim. Ok? Então, nós temos aqui uma tabela, né, que nós temos aqui o departamento de origem e o departamento destino, de para.
né? Aí o que a gente consegue identificar aqui por um exemplo? Vamos pensar que a quantidade movimentada pode ser relacionada a peso, pode ser relacionada à unidade, pode ser o número de deslocamentos que você encontra dentro, né, desses departamentos, porque se a gente não estiver trabalhando com um produto, né, em si, a gente estiver trabalhando com informações, com documentos, alguma coisa assim, a gente poderia identificar então por número de viagens, número de deslocamentos entre departamentos, né? Aí o que acontece? Aqui é muito simples a gente fazer essa verificação, né? Olha só, o quanto, né, que nós temos movimentado aqui, qual que é a quantidade, vamos supor em unidades movimentadas aqui, dos produtos que vão dos estoques para a fresagem. Nós temos 12 unidades, né, 12 unidades, vamos pensar assim, 12 unidades movimentadas de estoques para a fresagem. Tá? Nós temos do chapeamento para montagem, nós temos 4 unidades movimentadas, poderia ser 4 quilos, 4 toneladas, 4 deslocamentos diários, né? Enfim, vocês podem adotar qual é a medida que vocês melhor entendem, né, como o complemento desta carta de para. Aí o que acontece? Por que isso daqui é interessante? Quando a gente estabelece peso, volume, número de viagens, não me interessa que tipo de produto que eu estou trabalhando, né? Porque a nossa variedade de produtos é muito alta, então pode ser uma informação muito confusa para colocar aqui dentro nesta carta de para. Então isso daqui simplifica um pouco a análise para estabelecer a importância de um fluxo entre departamentos, né? E o que a gente tem que fazer? Analisar, né, dar prioridade àqueles departamentos que têm o maior fluxo. Certo? Então vamos supor aqui, vamos tentar identificar total de fluxo entre o par fresagem e chapeamento. Então eu tenho aqui a fresagem, tá? E eu tenho aqui o chapeamento. Nós temos aqui então 7 unidades movimentadas, né? Isso aqui a gente tem que estabelecer um tempo, então 7 unidades movimentadas diariamente, vamos supor, né? Aí, nós temos da fresagem para o chapeamento 7 unidades. Ok? Mas nós podemos ter um fluxo que vai do chapeamento, né? Então aqui o chapeamento é a origem, para a fresagem. Então nós temos aqui a fresagem. Certo? E aí nós temos então mais 3 unidades, ok? Isso daqui então ele vai totalizar em 10 unidades movimentadas entre esses dois departamentos. Raramente esta tabela é simétrica, porque não faz muito sentido, né, pensando no fluxo produtivo, uma determinada unidade que vai de A para B voltar de B para A. Expedição, né? Expedição geralmente é o último elo que você tem dentro da tua empresa até ser entregue ao cliente final, né, ou ao próximo elo da cadeia, certo? Então, a partir do momento que as unidades, os produtos chegam na expedição, dali elas vão para fora e não retornam para dentro da indústria, certo? Então, raramente esta tabela é simétrica. Vamos verificar um exemplo como que nós podemos montar uma tabela com esta configuração aqui, né? Nós temos um exemplo então que é uma empresa produz, deixa eu fazer algumas anotações aqui, fazer umas marcações, que eu acho que vai ajudar bastante nesse caso aqui. Nós temos 3 componentes, né? O que acontece? Os componentes 1 e 2 possuem o mesmo tamanho e peso. Tá? Então, provavelmente, a complexidade de se movimentar esses dois produtos é a mesma. Tá? Então, a gente não precisa fazer nenhum tipo de ponderação quanto a isso daqui. Né? Então, a gente pode considerar que eles são equivalentes em relação à circulação. Então, eles estão, vamos dizer, numa mesma categoria. O componente 3 tem quase o dobro do tamanho. Certo? E a circulação de 2 unidades do componente 1
ou do componente 2 equivale à circulação de uma unidade do componente 3, certo? Então, circulação de 2 unidades do componente 1 ou 2 equivale à circulação de uma unidade do componente 3. Ok? Então a gente já consegue verificar que é muito mais complexo fazer a movimentação do componente 3. Portanto, um fator de circulação igual a 2 é atribuído ao componente 3. Os departamentos incluídos na instalação são A, B, C, D e E. Então nós temos aqui 5 departamentos: A, B, C, D e E. Para este exemplo, assumimos que os departamentos estão dispostos em um padrão de fluxo linear, na ordem A, C, B, D e E. As quantidades a serem produzidas e as rotas dos componentes estão na tabela a seguir. Então nós temos aqui componentes 1, 2 e 3. As quantidades produzidas por dia de cada um desses componentes, mas lembrando que o fator de circulação, né, o peso que nós temos para transportar o componente 3, né, para trabalhar com este fluxo, ele é maior do que os outros componentes, porque os componentes 1 e 2 são equivalentes em termos de circulação, porém o 3 ele é um pouco mais complexo, então eu tenho que verificar que aqui eu tenho uma complexidade que é o dobro do 1 e 2. Ou seja, nós temos aqui, que é o que vai interessar para nós aqui, os fluxos equivalentes por dia, né? Então continua sendo 30, porque é 30 aqui vezes 1. Aqui eu vou ter 12 vezes 1 e aqui eu vou ter 7 vezes 2. Certo? E aí o que acontece? Cada um desses componentes vai ter a rota estabelecida para a sua transformação, né? Vamos determinar então a nossa carta de para que represente esta situação da melhor maneira. Primeiro, vamos tentar adotar algumas convenções aqui, né? Eu vou colocar aqui entre parênteses, né, o que for o componente. E aí o número ao lado do parênteses vai ser então a quantidade, né, a transportada para cada um destes componentes aqui, ok? Então nós vamos ter aqui componente 1, eu tenho a rota AC, então ele vai de A para C, quantas unidades que nós temos por dia, então vai ser do nosso componente 1, certo? Nós vamos ter 30 aqui, tá? Depois ele vai descer para B, então aqui componente 1, 30 unidades, B para D, componente 1, 30 unidades, e de D para E, eu vou ter aqui componente 1, 30 unidades, certo? Componente 2, eu vou ter aqui o fluxo equivalente diário de 12 unidades. A rota que ele faz é A para B, então aqui eu tenho o componente 2, 12 unidades. A para B, depois B para D, então eu vou de B para D, eu tenho aqui 12 unidades, e aí de D ele vai para E, ele vai para E, então eu vou ter aqui 12 unidades, certo? Para o componente 3, eu vou ter 14 unidades, pensando no fluxo equivalente, equilibrando com este fator de circulação. A rota que este componente 3 faz é A para C, então ele vai de A para C, então tem o componente 3 aqui
com 14 unidades, pensando no fator de circulação. C para D, eu vou ter aqui de C para D, 3, com 14 unidades. D para B, eu vou ter aqui D para B, então vai ser aqui. Eu vou ter aqui 3, 14 unidades. D para B, e aí de B para E, eu vou ter então de B para E, componente 3, 14 unidades. Ok? O que vai acontecer então para eu formatar completamente aqui a nossa carta de para? Eu preciso saber qual que é o fluxo total aqui, pensando, né, de I para J, vamos pensar assim, né, D para. Como eu já estou estabelecendo um padrão aqui, né, trabalhando em quantidades, certo? Eu preciso somar todas as quantidades que estão indo de um departamento para outro. Então aqui eu tenho 30 mais 14, eu vou ter aqui então um total de 44. Só vou colocar com outra caneta aqui para destacar bem. Então eu vou ter aqui 44, aqui eu vou ter 12, aqui eu vou ter 0, aqui eu vou ter 0, eu vou ter 0 aqui eu vou ter 30, aqui eu vou ter 14, e aqui eu vou ter 0, B para A é 0, B para C é 0, B para D eu vou ter 30 mais 12, ou seja, eu tenho 42 unidades. De B para E eu vou ter 14 unidades. De D para A, 0. D para C, 0. B para D eu vou ter 14. De D para E eu vou ter 30 mais 12. Total vai ser 42 unidades. Aqui, E para A, 0. E para C, 0. E para B, 0. E E para D, 0. Ok? Então eu vou ter aqui essas quantidades movimentadas entre os nossos departamentos diariamente. Certo? Como que eu posso fazer uma análise para tentar entender qual que é o par de departamentos que deveria com certeza estar próximo pela sua quantidade movimentada? Bem, nós tivemos então esta tabela resultante, né? Então essa daqui é a nossa tabela de para resultante. Vou trocar a caneta aqui. Agora eu posso fazer a análise de todos os pares de departamento existentes aqui, né? Então o que vai acontecer? Lembrando que o fluxo pode ir de I para J, né? Então a gente pensar que a quantidade ela pode ir de I para J, como também ela pode ir de J para I. Então eu preciso somar estas quantidades que eu tenho, vamos supor, de A para C e de C para A, de forma a entender qual que é o fluxo total que eu tenho entre esses departamentos para tentar identificar as minhas prioridades de aproximação. Então, primeiro, nós temos o par AC. O que vai acontecer aqui? Eu preciso somar, então, 44, aqui, A para C, mais C para A, que vai ser 0. Então, vai ter 44 aqui. A para B é 12, mais B para A é 0. Eu vou ter aqui A para D é 0, mais D para A, 0. A para E vai ser 0. E para A vai ser 0. E aí eu vou completando então até o último par.
E aqui então nós conseguimos finalizar essa tabela pensando no fluxo total, né, entre os pares aqui. E aí eu posso então, por um exemplo, priorizar, tá, que os departamentos B e D eles devem estar necessariamente próximos, porque o volume movimentado entre esses dois departamentos é alto, é o maior que nós temos aqui, ok? Aí nós temos uma outra configuração aqui, pensando os departamentos A e C. Creio que 44 unidades é o segundo no ranking aqui. Eu vou ter então, por um exemplo, os departamentos D e E como terceiro, certo? Eu vou ter aqui C e B como quarto. Aí eu vou ter na sequência um empate aqui, quinto. E aqui também quinto. Aí seria o sexto, A e B. Aí o restante aqui vai ser zero, né? Então seria minha última prioridade. Ok, pessoal? Então, prestar bastante atenção nesta priorização. Isso daqui deve estar próximo, B e D. Temos A e C aqui também. E aí temos por terceiro D e E. Ok? Então, devem se priorizar as aproximações desses departamentos aqui. Tá legal? Uma outra abordagem para fazer esta análise aqui é baseada em medição qualitativa do fluxo. Esta medição qualitativa do fluxo ele pode ser aplicado para mais situações, vamos dizer assim, do que as cartas de par, né? Então nós temos aqui um exemplo, né, desta ferramentinha aqui chamada diagrama de afinidades. Diferentemente do modelo do método anterior, a nossa unidade de medida aqui ela é baseada em relações de proximidade. E aí nós temos então as identificações, daqui nós chamamos então, por um exemplo, o que preza o nosso SLP, né? São as convenções. Ok? Então nós temos aqui que a identificação dessas letras aqui, ela vai falar se a proximidade entre dois departamentos é absolutamente necessária, ou ela é especialmente necessária, ou até indesejável, com a letra X aqui. E nós temos um código que é a razão porque você está colocando aquele valor, né, em relação àquela proximidade, né? Então nós podemos estabelecer frequência de uso elevada, média ou baixa, fluxo de informações alto, médio ou baixo. Nós poderíamos colocar aqui X e falar um código 7 aqui por causa do ruído, por causa de questões de contaminação, né, que poderia ser a razão. Certo? E como que a gente vai identificar, né, como que funciona esta ferramentinha aqui, este diagrama de afinidades? A cada uma dessas linhas que você tem numerada aqui, então aqui ele vai ser o nome da área. Ok? Pode ser o nome do departamento, de uma sala, banheiros, até algumas janelas específicas, enfim, vai depender das áreas que você está estabelecendo aqui como importante para você fazer esta análise. Poderia ser a diretoria, poderia ser sala de manutenção, poderia ser departamento de recursos humanos, né? Então isso daqui que você deve caracterizar. Nós temos uma parte superior aqui, que é onde vai entrar o nosso valor, certo? E essa parte inferior do losango aqui, o que vai acontecer? Vai ser o código com a razão, certo? Então nós temos um losango que identifica a relação
de proximidade e a razão, né, daquela proximidade que você tem entre dois departamentos. Então vamos exemplificar aqui nesta mesma figura. Nós temos então o departamento 3, vamos supor aqui diretoria. É uma sala de diretoria, certo? E você tem uma sala, não vou colocar aqui, deixa eu colocar um pouco mais para baixo aqui. Deixa eu apagar então essa daqui. Vou colocar no 6. Sala, reuniões. Certo? O que eu tenho, basicamente, né, a aproximação, né, da sala diretoria e sala reuniões. A gente pode identificar que é importante, né, que esses dois departamentos, essas duas áreas sejam próximas? Sim, né, porque a diretoria tem reuniões muito frequentes se vocês têm uma sala separada para fazer essas reuniões periódicas, certo? Então, o que vai acontecer? Você precisa verificar qual área está acima, né, em relação a outra. Então vamos supor, sala de diretoria está acima de sala de reuniões. Daqui nós podemos estabelecer dois caminhos, ou vai para cá ou vai para cá, né? Como nós estamos comparando com esta área 6, que é a sala de reuniões, então eu vou descer para fazer essa busca para encontrar qual que é o losango que eu vou fazer a identificação desta proximidade e razão. Então qual é o losango, né, que vai ter o encontro destas duas áreas aqui? Será este losango aqui, certo? Então, com este encontro aqui, vamos supor que eu tenho uma classificação A aqui e com o número 1 aqui embaixo. Então, eu tenho que a relação de proximidade, né, das salas de diretoria e reuniões é absolutamente eu vou colocar aqui a proximidade. E aí eu posso colocar, por um exemplo, frequência de uso elevada. Ok? Então vamos verificar um exemplo aqui, ó. Qual é a necessidade de aproximação entre os departamentos 2 e 5 e 4 e 8? Bem, podemos identificar aqui o departamento 2, qual que é a relação de aproximação, né? Qual que deve ser a proximidade deles? 2 e 5, então nós temos aqui, percebendo, né, que aqui eu vou ter que descer para fazer essa busca, aqui eu vou ter que subir. O encontro, né, o losango que causa o encontro aqui, né, desses dois departamentos é aqui, ó, tá? Nesse losango aqui. Ou seja, é absolutamente necessário. Então, eles devem ficar obrigatoriamente próximos, tá? E a partir disso daí, eu posso identificar o porquê. Então, aqui ele é 1, né? Aqui ele é 1, a justificativa. Então, tenho a frequência elevada de uso para este primeiro caso. E entre os departamentos 4 e 8, eu vou ter que fazer a busca aqui para baixo e o 8 para cima. O encontro vai ser deste losango aqui, certo? E aí, a partir disso, então, eu posso identificar que
é pouco importante, né, esta aproximação, então com certeza não vai ser prioridade para mim, né? E eu tenho o motivo porque a frequência de uso é baixa. Certo, pessoal? Então, nós temos a identificação desses dois departamentos aqui. Não é recomendado que você utilize muitas letras A, tá? Porque você não consegue fazer esse atendimento quando você tem muitas letras A. Na verdade, você tem que utilizar o menor número possível, né, a proximidade é absolutamente necessária entre dois departamentos, então vamos restringir aqui, por um exemplo, 5%, né, de todos os nossos pares aqui possíveis, né? E vocês têm que dar prioridade, vamos dizer assim, né, de preenchimento para sem importância também. Isso daqui deve representar pelo menos metade da nossa tabela, tá? Para que vocês não precisem se preocupar nas etapas posteriores que nós vamos ter em relação a diagrama de interrelações e de interrelações de espaços, ok? Pessoal, seria isso hoje. Muito obrigado e até a próxima aula.